Bom dia, como estão todos vocês? Um dia lindo que Deus preparou para nós. Vamos ao nosso chá, nessa manhã. Nosso chá de hoje, continue com alecrim, um chá muito saudável. Vamos degustar com uma palavra maravilhosa, a palavra de hoje. A palavra de hoje, ela é cheia de instrução, uma palavra que traz pra gente instrução, orientação, e se encontra em Mateus 7:24. Nós vamos meditar nessa palavra, tomando esse chazinho gostoso. A palavra vai nos trazer aqui recomendações poderosas, sábias, do nosso grande mestre Jesus Cristo. Ela vai falar sobre os 2 fundamentos. E vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, esse texto é um texto de orientação, de conselho. Jesus, ele veio, além dele trazer bênçãos, dele ofertar o sacrifício maior, que foi a sua morte de cruz por nós, ele também nos orientou. Ele deixou para nós um caminho, um rumo. Ele nos advertiu acerca de como nós devemos conduzir a nossa vida. Ele colocou o cenário de uma construção. Assim é a nossa vida, sabe? E aqui nessa palavra, quando ele relatou sobre casa, sobre rocha, são palavras-chave, sobre insensato, são palavras-chave importantes para a gente entender o que ele estava querendo nos advertir. Casa é a nossa vida, é como a gente está construindo a nossa vida aqui na Terra. E quando fala em alicerce, quando fala aqui em rocha, ele está falando dele mesmo. Cristo é a nossa rocha. Cristo é o único que pode nos sustentar, porque falar de Cristo e falar de nós não está relacionado ao material, mas está relacionado à nossa vida, como é conduzida com Deus, a nossa vida eterna. Jesus não veio para falar de templos, de glória, de palácios. Jesus não veio para tratar de assuntos de homens, mas Jesus veio para tratar dos assuntos do Pai, de Deus, nosso Pai. E ele veio falar do céu, porque nós somos filhos de Deus, nosso lugar, nossa pátria é o céu. E Jesus veio nos advertir para a gente chegar lá, como nós devemos fazer. E ele nos adverte, falando assim: olha, vocês passem a construir a casa de vocês, a vida de vocês em mim. Construa tudo que vocês têm que viver aqui na terra, mas traga a minha pessoa para estar alicerçando vocês. O que é estar em Cristo? É ou ler a palavra e entender o que Jesus quer que nós façamos para agradar o Pai, que é Deus, e nós sermos fortes, vencedores, vitoriosos, tanto na terra como conseguir a vida eterna com Ele. É ouvir os seus mandamentos. Os 2 mandamentos hoje que Jesus citou, que é importantíssimo, é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças da sua alma, sabe? Se entregar a Ele
e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos se resumem em todos. A prática do amor, do perdão, da conciliação, não sermos egoístas, não sermos avarentos, não sermos julgadores do outro, sermos cheios de amor. Quando ele citou aquela história do homem samaritano que estava jogado lá no chão, aquele homem que foi apanhado, que o ladrão bateu nele, ele nos ensinou quando ele lavou os pés dos discípulos, ele nos ensinou tantos momentos da vida dele, ele ensinou para os discípulos e deixou para nós na palavra. Então, quando ele fala de estar alicerçado na rocha, é a gente viver o que ele deixou para nós, é a gente procurar fazer. Por quê? Por que isso? Porque chama-se relacionamento com Deus. Haverá um tempo que, quando ele diz assim, que aquele homem construiu a sua casa sobre a rocha, aí veio um dia o quê? O que vem nas temporadas, né, nas estações do ano? Vem o frio, vem a chuva, e existem chuvas pesadas, chuvas fortes com vento. E aí ele cita que como aquela casa estava na rocha, a casa não caiu. Aí ele traz outro cenário, o contrário, né? Ele vai trazendo aqui que e ele diz o porquê ela não desabou, porque estava na rocha. E assim a nossa vida, se nós construirmos nossa vida pela palavra, observando a palavra e cuidar da nossa vida na palavra, e alinhar nossa vida no que Jesus nos ensinou, que não é viver isolado, mas viver em harmonia uns com os outros, respeitando um ao outro, e aí a gente vai poder suportar, vencer, porque Ele está em nós, sabe? Aí é casa na rocha, é casa alicerçada em Cristo. E aí ele traz outro tipo de cenário, que aquele que não ouve as palavras dele, não as pratica, será comparado a um homem sensato. Isso é claro, esse texto. Se você ouve a palavra de Cristo e pratica, se eu ouço a palavra de Cristo, eu ouço a palavra e pratico, não importa a quem, mas eu faço, eu estou sendo o quê? Minha vida está sendo construída na rocha, porque eu estou sendo edificada em Cristo. Mas se eu só ouço, eu leio a palavra, ouço outras pessoas falando e não coloco em prática, o que acontece com a minha vida? Vai ser um fracasso, porque eu não tenho estabilidade na rocha que é Cristo. Eu vou estar edificada em areia. E o que é areia? A areia ela é mole, movediça, ela não tem firmeza, afunda, né? Então a casa que sou eu, nas minhas decisões sem Cristo, na minha vida de ouvinte, mas sem praticar, vai vir um temporal. O que é o temporal? É o dia ruim, é a dificuldade, é tudo quando der errado. Eu vou ficar sozinha, eu não vou conseguir avançar. Por quê? Porque eu não pratico as palavras de Cristo. Então eu não estou edificada em Cristo, porque quem me auxilia é o Espírito Santo. Mas para ele estar em mim, eu preciso estar fazendo o quê? A vontade do Pai, que é o quê? Obedecer os mandamentos que Jesus deixou. E quando eu pratico, eu vou estar firme em Cristo. Há um relacionamento com Deus e eu vou vencer, porque o Espírito Santo está em mim, a palavra está em mim e eu estou olhando para essa palavra, porque a palavra vai dizer que ela é luz e lâmpada para os meus pés e para o meu caminho. Então é isso. Então essa casa construída na areia, veio a chuva, veio os rios, transbordaram os rios, soprou os ventos, imagina. E a casa fez o quê? Desabou. E foi grande a ruína dela. Então assim acontece conosco. Se nós não estivermos alicerçados em Cristo Jesus, um dia ou a qualquer instante nós iremos desabar. Haverá dias que nós iremos procurar Cristo, sentiremos um vazio, um desespero, e aí é aonde vem a ruína. Então essa palavra está nos alertando para que possamos estar firmes em Cristo, praticando a palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus me ajude, que Deus te ajude a edificar a nossa vida em Cristo, que Ele é a nossa rocha. Porque se nós edificarmos a nossa vida, todas as nossas vontades, sonho, pensamento, toda a nossa estrutura espiritual, toda ela vai influenciar na nossa vida material, na nossa vida aqui na terra, e nós seremos abençoados por Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale profundamente com você como falou comigo, e que você tenha um excelente sábado. Que Deus nos abençoe. Até o próximo
Char com Palavra.